Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos falar sobre o exame diagnóstico padrão ouro para Covid-19, a RT-PCR. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês o motivo que me levou a pesquisar tão a fundo esse tema e a minha decisão de trazer a público essas informações. 15 dias atrás, alguns familiares testaram positivo para Covid-19 e então eu iniciei alguns sintomas, como formigamento nos dedos das mãos e nos pés e uma tosse seca. Confesso que como era a primeira vez me deparando com tal situação, eu tive a famosa dúvida. Faço um teste rápido, porque meus sintomas eles estavam bem leves e também que era mais barato, ou a PCR? Acabei optando, claro, pela RT-PCR. Em 48 horas eu tive um resultado negativo. Porém, os meus sintomas permaneceram por mais 3 dias, eu fiz um tratamento precoce e tô ótima. Mas o que me intrigou foram outros conhecidos com sintomas clássicos da Covid-19 há mais de 5 dias que realizaram a RT-PCR e também testaram negativo. Eu fiquei sem entender nada. Um falso negativo no segundo dia de sintoma com uma carga viral baixa, ok, tudo bem. Mas agora, mais pessoas com sintomas agudos, peraí. Então, nesse caso, eu decidi estudar, entender as entrelinhas desse exame, nesse caso, já que eu sou bióloga, e eu usei uma variação da PCR mesmo no meu doutorado. Então, não é difícil, no meu caso, entender, né? Hoje, nós temos 15 exames diferentes de RT-PCR cadastrados na Anvisa para a Covid-19. A técnica consiste na amplificação e na detecção de regiões específicas e exclusivas do RNA viral. O primeiro protocolo publicado e aceito pelo OMS foi o do Hospital Charité de Berlim, na Alemanha, que padronizou a amplificação de regiões dos genes E e RDRP. Outro protocolo também aceito foi do Centro de Controle de Prevenção de Doença dos Estados Unidos, o CDC, que ele foi validado de forma emergencial, onde eles padronizaram a amplificação de outras regiões, mas nesse caso do gene N, que é uma região do núcleo capsídeo do vírus. Mas por que eu estou citando esse tipo de informação técnica? Porque quando nós fazemos o exame, nele vem informado o padrão de reação utilizado no teste. E para compreendermos a acurácia do mesmo, é importante esse tipo de informação, dentre outras, como, por exemplo, a sensibilidade do teste. Esse tipo de informação é uma das chaves para responder os exames falso negativo que ocorrem. Há pessoas que tentam justificar esse tipo de resultado quanto a um tempo ótimo para o diagnóstico da infecção. Porém, a própria Sociedade Brasileira de Análises Clínicas esclarece em nota técnica que ainda permanece desconhecido o intervalo de tempo para o pico dos níveis virais da Covid. Um estudo publicado em março no New England relata que a carga viral de pacientes ela oscila ao longo do tempo. Como assim? O mesmo paciente ele pode apresentar o vírus detectado na amostra coletada em um dia e não detectado em um outro dia. Difícil isso, né? Nesse sentido que, ao encontrar informações sobre o exame de RT-PCR que permite um diagnóstico por carga viral ou um exame com uma sensibilidade de 5 a 10 cópias do vírus por ml, foi que eu pude começar a compreender que essa informação é de extrema importância para todos nós. A maioria dos laboratórios nos informa a sensibilidade dos seus kits pela quantidade de cópias por reação, que geralmente ocorre em um volume final de cerca de 25 microlitros, ou seja, 1/4 de 1 ml. Na conversão, pelo menos em 3 laboratórios que eu entrei em contato, a sensibilidade do exame ficou em torno de 100 cópias de RNA viral por ml. Ou seja, presta atenção, se o indivíduo estiver com sintomas, porém se a sua carga viral estiver em torno, por exemplo, de 50 cópias de RNA, nesse caso, o seu exame será negativo.
E se esta pessoa for mal instruída e não tomar as devidas precauções, ela poderá ter a evolução da doença, ou pior, propagar sem um delimitado tratamento, ou propagar o vírus de forma indiscriminada, acreditando não ser portador do mesmo. Entendem a gravidade dessas informações? A referência para essas informações eu encontrei no Laboratório Lemos, que, ao realizar uma publicação sobre essa questão da sensibilidade, me fez atentar para esse detalhe tão importante da conversão e do padrão de sensibilidade. O biólogo Lúcio Lemos, ele vem informando esse tipo de conteúdo desde abril. Isso não é novo, gente. O ideal, portanto, dos exames laboratoriais seria quantificar a carga viral do paciente, só que isso dificilmente ocorre. No caso, você, ao realizar o exame, pergunte no laboratório quantas cópias por ml o seu teste tem de sensibilidade. Caso eles te respondam em quantidade de cópias por reação, peça para que eles façam a conversão em ml para você, tá bom? Outra coisa. Você lê o que vem escrito após o resultado do seu exame? No próprio documento vem descrito informações importantes em caso de resultado negativo, que nós não costumamos ler. Veja só, um único resultado negativo não exclui a hipótese da doença. Se o não detectado pode ocorrer por baixa carga viral, diferenças genéticas entre cepas ou mutações, erros de coleta, armazenamento ou transporte. E esse último item, gente, merece total atenção dos órgãos fiscalizadores. Pois, por exemplo, no meu caso, a posição da minha cabeça foi errada, a inserção de suave também, não foi coletado material orofaríngeo concomitante, algo que agora eu sei que estava fora do padrão. Um estudo publicado no JAMA, que é um journal, da Sociedade Americana de Medicina, que foi publicado em março desse ano, ele fala sobre a sensibilidade das amostras testadas, onde o ideal é o lavado broncoalveolar, que apresenta uma sensibilidade de 93% para a detecção do vírus, seguido do escarro, com 72% de sensibilidade. Então, nós temos o suave nasal, que tem 63% de sensibilidade para a detecção do vírus, o suave de orofaringe, 32%, fezes, 29%, sangue, 1% e urina não tem essa sensibilidade. Baseado nisso, as diretrizes pré-laboratórios sobre a detecção e diagnóstico da infecção por coronavírus, publicada pela OMS e pela OPAS, recomenda que na necessidade de coleta de amostra do trato superior respiratório, deve-se realizar a coleta combinada do suave nasofaríngeo e orofaríngeo e devem ser colocados e transportados no mesmo tubo. Essa coleta combinada aumenta a sensibilidade na detecção do exame. Para se ter uma ideia, na Alemanha, os pacientes candidatos à cirurgia eletiva, eles devem realizar coleta de amostra de suave nasal, oral e retal para fazer análise de RT-PCR para garantir a negativação da COVID antes da cirurgia. Sobre este procedimento para a coleta correto, eu vou publicar posteriormente um vídeo que eu assisti também no site do Laboratório Lemos, que se eu tivesse visto antes, eu juro que eu teria pedido para profissional refazer a minha coleta de material no dia que eu realizei esse exame. Talvez ele possa ser útil também para vocês, tá ok? Há outras variantes que os laboratórios também devem estar se atentando em relação a essa qualidade da amostra, porque esse exame ele é muito sensível, mas que eu não vou estar entrando em detalhes também nesse momento, tá? A maioria dos exames de RT-PCR disponíveis, eles são qualitativos. Ele vai falar somente, vai vir descrito assim, a presença ou a ausência do RNA viral. Podendo, portanto, a pessoa apresentar os sinais clínicos e não ter um resultado positivo, dependendo dessa questão da sensibilidade que eu falei. Sendo assim, em caso de resultado negativo no exame laboratorial, porém com sinais clínicos evidentes, não negligencie a clínica. Entre em contato com um médico profissional de saúde de confiança e atualizado. Esse vírus tem desafiado o conhecimento humano. Bom, eu espero que essas informações tenham sido muito úteis para vocês. Repassem esse vídeo ao máximo de pessoas, pois devemos nos preocupar neste momento com a disseminação correta das informações, tá bom?